Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Bom, celular de pobre é uma desgraça, né? Eu tava falando aí, deu memória cheia, cortou o vídeo. Mas a culpa foi minha, sabe por quê? Porque eu vi que tinha um vídeo de 21 minutos, que foi justamente o vídeo de apresentação, arquivado no celular, e eu poderia ter apagado esse vídeo e aí eu poderia falar por mais 21 minutos. Então, como eu não apaguei esse vídeo, cortou no finalzinho da aula um. Eu peço desculpa a vocês, tá certo? Mas assim, esse vídeo aqui não é aula 2. Esse vídeo aqui é apenas a continuação da aula um, né? Então vamos lá. Então, eu estava dizendo que na aula 2 eu vou falar sobre alguns aspectos, né? Desenvolver essa questão dos mitologemas que estão presentes no inconsciente marxista, no inconsciente comunista, né? Que estão presentes na sociedade, na proposta social do comunismo, mas a partir de, do mito do Estado proletário, né? Que é um mito leninista, né? Um mito criado por Lenin. Tá? Eu estava falando do processo de mumificação do Lenin, de santificação do Lenin, fazendo do corpo do Lenin a partir de um processo de embalsamento, uma espécie de corpo de glória, né? De corpo incorrupto de santo. Mais uma vez, isso é um mitologema. Né? E é um mitologema que diz respeito muito, nesse caso, eu não vou entrar em questões psicoteológicas, mas que diz respeito ao catolicismo, tá, gente? A gente sabe, por exemplo, a força que a Igreja Ortodoxa Russa teve antes da Revolução Leninista e foi contra a religião tradicional também que o marxismo-leninismo se revoltou. Né? Então, o marxismo-leninismo tem como reação histórica a religião tradicional e o Jung vai colocar essa questão de que o comunismo é uma tentativa de substituição da função religiosa na psique social, tá? Porque a psique humana possui uma função religiosa, a função de religar, é por isso que ela se expressa tanto por meio de símbolos, de mitos, né? Isso é uma espécie de função do self, na coordenação da psique como um todo, mas que a ideologia comunista, por submeter a consciência individual, o indivíduo psicológico, ao slogan, à razão do Estado, tende a suprimir. E aí você sombreia esses fenômenos psíquicos profundos que fazem o fundamento da ação histórica humana e não apenas a, a, a transformação social pelo modo de produção, isso aqui é Clarice explicando, e não apenas a luta de classes pela modificação da infraestrutura da sociedade. Tá? Ou seja, a ideia de refazer a sociedade como um todo, desde as suas bases materiais até as suas superestruturas. Então, o que a gente está conversando aqui, o que o psicólogo junguiano conversa sobre mitos, fala tanto de mitos, fala tanto de sonhos, fala tanto de arquétipos, fala tanto de. Tudo isso, para um comunista ortodoxo, para um marxista-leninista, tudo isso é superestrutura. Tudo isso é um reflexo de um, de um fundamento material da sociedade, que é o que realmente explica as condições sociais e é o que realmente explica o acontecer histórico. Tá? A filosofia comunista, se você for ver, é uma filosofia que não tem metafísica, possui uma ontologia pobre, e é uma filosofia materialista da história, ou seja, a explicação da história por meio de fatores materiais com um modo de dizer de sociologia política e econômica. Tá? A ação histórica, praxes revolucionária, tanto do marxismo-leninismo quanto do maoísmo e das ideologias comunistas, você pega o Camboja, Pol Pot, né? E também em suas manifestações na Coreia do Norte, tem muitos desses elementos psicológicos, simbólicos, de culto ao líder, o Estado definindo quais são os símbolos, quais são as imagens, e qualquer tentativa disruptiva de sair de um consenso coletivo por meio da individuação de um sujeito
de um indivíduo psicológico que pode ser visto como uma espécie de grave ameaça, né? Eu também conversando com os marxistas antigamente, eu não conseguia perceber, né? E aí a gente entra na questão também do que Jung vai falar do mito do Estado messiânico, né? Do messianismo histórico. Eu não conseguia perceber como é que eles não entendiam, né, que uma ditadura se faz necessariamente por meio da concentração de poder político e por meio da concentração do poder econômico. Tá? Muitas vezes o poder econômico vai se tornar mais importante do que o poder político, porque o poder econômico ele vai determinar o poder político. Tá? Mas muitas vezes o poder político ele vai servir ao poder econômico. Então, se você tem uma instituição que centraliza a ação social humana, que centraliza o acontecer histórico humano em si, e que vai retirando liberdade de outras instituições, inclusive da responsabilidade individual, é exatamente esse o termo que o Jung utiliza, a responsabilidade individual pela sua substituição pela razão do Estado, você acabou de criar uma ditadura, tá certo? Por quê? Porque se você tem um Estado que vai abolindo a propriedade privada, e aí a gente pode até dizer o seguinte, uma discussão que eu gosto muito, é que existe propriedade sem liberdade, tá? Mas não existe liberdade sem propriedade. Propriedade sem liberdade existe. O escravo. O escravo é propriedade do senhor, mas ele não é livre. Mas é muito difícil, eu nunca vi um caso, um exemplo histórico de liberdade sem propriedade. É claro que a gente também não pode, e aqui eu já fiz várias críticas ao liberalismo, a gente não pode associar a liberdade econômica exclusivamente à liberdade social como um todo e exclusivamente a partir da propriedade, como se a propriedade fosse um princípio ontológico que constitui a sociedade, porque esse argumento está muito mais próximo do liberalismo, tá? E a gente pode fazer críticas ao liberalismo também a partir de uma leitura junguiana, como de fato eu, por exemplo, fiz aqui no canal, inclusive criticando o Movimento Brasil Livre por meio com 2 vídeos, né? É claro que se você condiciona dessa forma, se você abole a propriedade e você vai centralizando o poder no Estado, você está criando uma entidade poderosa, você está criando uma instituição centralizada, burocrática, centralizadora, com muito mais poder do que qualquer outra instituição, do que qualquer grupo de indivíduos. Né? E somente a nomenclatura desse Estado, somente a burocracia desse Estado vai ter legitimidade para agir socialmente e para determinar os rumos da sociedade. Então isso é exatamente o comunismo a partir de uma perspectiva burocrática, tá, gente? E aí eu lembro, por exemplo, do Max Weber, quando ele andava muito com George Lukács, e George Lukács era... eu tenho um amigo húngaro, né? E Lukács era húngaro. E ele dizia que na Hungria se pronuncia Lukács, né? Então, Lukács, né? O Lukács, né? Era muito mais jovem que Weber e era entusiasmado pela Revolução Bolchevique, né? E aí, quando estoura a Revolução Bolchevique, vem a organização partidária, Lukács vai falar com Weber e vai dizer, olha Weber, eu estou muito feliz porque está acontecendo um movimento operário na Rússia. E aí há um telegrama do Max Weber, enviado para Lukács, dizendo o seguinte, caro Lukács, essa revolução só vai servir para manchar de sangue o nome do comunismo pelos próximos 100 anos. E foi o que de fato aconteceu, porque o Weber soube enxergar na constituição partidária do comunismo uma burocracia asfixiante. Tá? Em termos junguianos, seria justamente a sobreposição da razão do Estado sobre a responsabilidade individual, o que nega a possibilidade de individuação. Bom, pessoal, essa é a conclusão da aula 1. Minhas gatas continuam brincando aqui. Eu simplesmente deixei, eu permiti o inconsciente se manifestar dessa forma. Às vezes, quando elas vêm, eu deixo elas no quarto e tal. Mas hoje eu permiti.
tá? Inclusive, estou fazendo um vídeo bem livre. Esse vídeo não é aula 2, esse vídeo é a continuação da aula 1, tá bom? Então, na aula 2, na aula 3, na aula 4, a gente vai conversar um pouco mais sobre o mito do Estado Soviético. Vamos conversar mais sobre as críticas de Jung ao comunismo. E eu acho que eu vou usar até alguns textos do Jones Manuel para contrapor a minha fala. Eu até acredito assim, eu até adianto. É, o Jones acredita em Revolução Brasileira. Eu li o livro do Caio Prado Júnior, de 66, A Revolução Brasileira. Eu li a formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior. E eu fiz mestrado na obra do Sérgio Buarque de Holanda. Eu já escrevi um artigo sobre a Revolução Política, a Revolução Social, de acordo com o Sérgio Buarque, e comparando com a Revolução Brasileira, que é a revolução que Jones Manuel acredita. Bom, Jones Manuel acredita na Revolução Brasileira e eu acredito na Revolução Democrática de caráter buarquiano e weberiano. Eu creio que essa discussão cabe nesse mini curso. E nas próximas aulas vamos conversar também um pouco sobre isso. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e não se esqueçam, vamos estudar Jung.